Os japoneses decidiram escavar uma montanha e criar uma imensa caverna artificial dentro dela, a maior já vista. A humanidade nunca presenciou um projeto de tal escala, uma caverna colossal a cerca de 2.000 pés de profundidade. Para tornar isso possível, foram necessários 560 pesquisadores de 101 instituições em 21 países, além de um investimento de 600 milhões de dólares. Antes de prosseguir, prepare seu cafezinho quentinho e não esqueça de deixar aquele like. Vamos em frente! Tudo começou com a escavação de um túnel até o centro da montanha, essencial para criar uma grande cavidade e também para monitorar o que se passa lá dentro. Em 2020, com o auxílio de uma nova tecnologia, foi construído um túnel com 315 pés de comprimento e perfurado um buraco profundo. Uma pesquisa extensa foi conduzida, alcançando uma profundidade de 2.379 pés para examinar detalhadamente o estado da rocha. Os resultados deixaram todos satisfeitos e a construção prosseguiu. Ao redor da entrada do túnel, foram instalados um pátio, um sistema de distribuição elétrica, além de infraestrutura para abastecimento de água e drenagem. A escavação do túnel de acesso para a cavidade subterrânea principal começou em maio de 2021 e levou cerca de 9 meses apenas para concluir o corredor principal, com 1,2 metros de comprimento. Em junho de 2022, o túnel alcançou o centro da cúpula do futuro tanque. No entanto, o trabalho no túnel não terminou ali, pois ainda era necessário criar um desvio ao redor da caverna principal, destinado à instalação de equipamentos. Outro túnel foi escavado e então começou a construção da caverna em novembro de 2022, marcando uma etapa crucial no processo, que foi essencialmente o objetivo central de todo o projeto. A seção da cúpula da caverna foi escavada em forma de espiral, semelhante a uma concha de caracol, e âncoras foram inseridas no teto para ampliar o espaço e garantir a estabilidade da rocha. No final, este espaço não é apenas um quarto comum, pois ele tem um propósito específico que abordaremos mais adiante. Enquanto você assiste ao vídeo da construção, que ainda está em andamento, saiba que o diâmetro final da seção deve alcançar 22,6 pés. Toda a montanha é sustentada por mais de 600 âncoras, pois a estrutura precisa suportar a pressão de uma montanha de 2.000 toneladas acima dela, mantendo o espaço estável. Se tudo correr bem, esta será a maior cavidade subterrânea artificial do mundo. O plano original era escavar o espaço para o reservatório utilizando explosivos. Imagine a habilidade que os especialistas em demolição precisariam ter para executar uma explosão controlada sob uma montanha, com túneis já escavados ao redor, sem provocar um colapso. Voltando à caverna, a câmara subterrânea principal é basicamente um cilindro com um diâmetro de 226 pés, altura de 240 pés, e uma cúpula. O suporte da estrutura possui 69 pés de altura, ou seja, é gigantesco. A escavação da parte cilíndrica do tanque de água está planejada para continuar até o final de 2024. Depois disso, o tanque precisará de revestimento, etapa programada para 2025. No total, serão despejadas 260 mil toneladas de água nesse tanque cilíndrico. E como você pode imaginar, enchê-lo não será uma tarefa simples. Em 1996, quando o Japão concluiu a construção de um tanque semelhante, porém menor, levou cerca de 2 meses para encher um tanque de 55 toneladas. Neste caso, estamos falando de um volume 5.000 vezes maior, mas a tecnologia moderna permitirá que isso seja feito mais rapidamente. Ainda assim, depois de enchido, levará mais alguns meses para que a água seja purificada, até atingir a qualidade adequada, pois não é qualquer água que pode ser usada. As fotos que você viu foram registradas no tanque menor, irmão do que está em construção, que também mantém água ultra pura, considerada a mais limpa do planeta, com pouquíssimas impurezas. Esse nível de pureza tem um custo elevado, afinal, ninguém investe milhões de dólares para escavar uma enorme piscina dentro de uma montanha, apenas para que turistas possam visitá-la. É muito mais interessante notar que a água leva tempo para se tornar tão pura que pode até dissolver metais. Cientistas descobriram isso quando um martelo foi acidentalmente lançado no tanque. Fico me perguntando se foi feito intencionalmente ou se alguém simplesmente deixou cair. De qualquer forma, após alguns anos, o martelo foi retirado e restou apenas a casca cromada da ferramenta, totalmente oca.
Também gostaria de destacar a escolha da montanha como local de construção, que foi feita por um motivo específico. Ao construir algo dentro de uma montanha, e não sendo um anão da linha de Duran, sempre há o risco de problemas sérios. Mesmo com a expansão do domo, um pequeno erro, como uma rachadura na estrutura, pode levar a uma catástrofe, enterrando centenas de pessoas sob a montanha sem chance de resgate. Essa montanha foi escolhida precisamente por razões de segurança, pois é conhecida como calor agradável. Uma das formações rochosas mais sólidas do mundo está no Japão. Esse tipo de rocha se formou sob imensa pressão na antiguidade e deve ser capaz de suportar todo o trabalho realizado em seu interior. Além disso, há abundantes fontes de água doce nas proximidades. Agora, voltando à estrutura em si, já mencionei que é imensa e falei sobre sua altura, diâmetro e outras dimensões, mas sei por experiência que é difícil visualizar tais escalas. Para ajudar, vamos usar algumas referências. Nosso cilindro subterrâneo tem uma altura de 240 pés, o que equivale aproximadamente à altura de um edifício de 23 andares. Para efeito de comparação, o Tokyo Dome, uma enorme estrutura coberta em Tóquio, tem uma altura interna de 184 pés. Se colocássemos o cilindro dentro do estádio, ele ultrapassaria o teto. Além da altura, a largura é igualmente impressionante. O diâmetro da cavidade varia de 223 a 226 pés, o que é semelhante à largura de um campo de futebol. Para simplificar, a Estátua da Liberdade caberia confortavelmente dentro do nosso cilindro, mas sem o pedestal. Com o pedestal, ele ficaria 66 pés acima. Então, a grande questão é, por que eles decidiram fazer isso? O que exatamente estão planejando estudar e por que isso requer escavar o interior de uma montanha? A resposta está em uma palavra: neutrinos. Você sabe o que são? Imagine uma partícula antiga viajando pelo espaço, oriunda de uma estrela que explodiu. Essa partícula se desloca pelo espaço há bilhões de anos, proveniente de uma supernova que é 8 vezes maior que o nosso Sol. Essa partícula é chamada de neutrino, ou pequeno nêutron em italiano. Os neutrinos são uma das partículas mais enigmáticas da natureza, capazes de atravessar objetos como se não existissem. Por esse motivo, também são conhecidos como partículas fantasmas, pois quase não interagem com nada. Apesar de serem as partículas mais comuns no universo, depois da luz, sabemos muito pouco sobre eles. A cada segundo, cerca de 100 trilhões de neutrinos passam por você e são completamente inofensivos. Eles atravessam todos os tipos de objetos, e muitos neutrinos chegam à Terra vindos do Sol e de outras estrelas. Os neutrinos também são gerados quando raios cósmicos colidem com a atmosfera terrestre, e até mesmo bananas emitem neutrinos. Os neutrinos são extremamente pequenos e não interagem com a força eletromagnética, o que significa que são menores que átomos. No entanto, em situações muito raras, os neutrinos podem liberar partículas carregadas ao colidir com a matéria que encontram pelo caminho. Quando isso acontece, podemos observar um anel tênue de radiação Cherenkov brilhando, mas mesmo assim, os neutrinos são difíceis de estudar. Eles são 100 mil vezes menores que elétrons, tornando a detecção dessas partículas um desafio significativo. Mesmo com os equipamentos mais modernos, os neutrinos foram descobertos pela primeira vez por volta do ano 2000, e desde então tem havido um grande esforço para estudá-los. No entanto, à medida que aprendemos mais, muitas perguntas continuam a surgir. É evidente que os neutrinos desempenham um papel crucial na física de partículas e na física estelar, especialmente em relação aos buracos negros no universo. Se conseguirmos estudar melhor os neutrinos, os cientistas podem ser capazes de investigar os primórdios do nosso universo. É exatamente por isso que o trabalho na montanha Hyper Kamiokande está em andamento. Ela será o maior detector de neutrinos subterrâneo do mundo, com foco na busca por decaimento de prótons. Esse enorme tanque, cheio de água e equipado com sensores, será capaz de capturar os flashes de luz que ocorrem quando os neutrinos colidem com elétrons ou núcleos atômicos na água, especialmente água pura. Essa pureza é crucial para aumentar o número de interações entre neutrinos e outras partículas, como prótons, nêutrons e elétrons. Não vou entrar em detalhes, pois é tudo muito complexo e científico, mas aquelas luzes que você vê nas paredes são, na verdade, tubos fotomultiplicadores. Apesar de sua aparência, eles não emitem luz, mas funcionam como olhos.
é uma parede repleta de olhos que tem a função de detectar flashes de luz invisíveis ao olho humano. Esses dispositivos são tão sensíveis que conseguem detectar a luz de uma lanterna na superfície da Lua. Então, agora você conhece o impressionante motivo por trás dessa escavação no Japão. E quem sabe o que mais pode estar escondido nas profundezas dessas montanhas? Se você quer continuar explorando os segredos mais intrigantes do mundo, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe cada descoberta. Afinal, o que é mistério para alguns é só o começo para quem realmente quer entender.